E aí, a busca de reconhecimento que propiciou essa luta em torno do Estatuto da Juventude era o entendimento que a juventude era uma fase transitória, de experimentação, e que uma série de direitos precisavam ser garantidos para esse jovem, que não era mais nem criança nem adolescente, mas também não era adulto. Primeiro, a juventude é uma faixa etária que tem diversos entendimentos. Inicialmente se imaginava a juventude a faixa entre 18 e 24 anos, depois se compreendeu que ela era uma faixa etária mais estendida, até os 29 anos, que é a base do nosso Estatuto da Juventude, que foi aprovado nos governos do PT, no governo da presidenta Dilma, em 2013. E também a Organização Internacional do Trabalho tem entendimento de que a juventude ela vai até os 35 anos. Bom, dito isso, vamos trabalhar aqui principalmente com a faixa até os 29 anos, faixa do Estatuto da Juventude. Primeira coisa que a gente tem que compreender é que a juventude ela não tinha, antes do próprio Estatuto, uma normatização de política pública que fosse segmentada para essa população. Ou seja, você tinha o Estatuto da Criança e do Adolescente, que resguardava os direitos dessa faixa etária, buscava a promoção da universalização do ensino básico, fazendo com que o ensino médio pudesse ser acessado pela grande maioria e a busca da totalidade dos jovens brasileiros. E você, depois que passava disso, meio que você tinha inclusive aquela fala, vocês quem tem mais idade vai lembrar, inclusive, de que acabou os estudos. Como se, primeiro, você tivesse uma finalização desse processo de aprendizado, né, e como se o terceiro ano de ensino médio fosse o final do processo de aprendizado, de estudo, e a partir disso ele se jogaria na vida profissional. E aí, a busca de reconhecimento que propiciou essa luta em torno do Estatuto da Juventude era o entendimento que a juventude era uma fase transitória, de experimentação, e que uma série de direitos precisavam ser garantidos para esse jovem, que não era mais nem criança nem adolescente, mas também não era adulto, completamente formado e pronto para encarar todos os desafios dessa nossa vida social. E o Estatuto da Juventude ele visava alguns direitos que são fundamentais e que eu vou citar aqui. Primeiro, o direito à cidadania, à participação social e política e à representação juvenil. Ou seja, a juventude se vê representada nas instâncias governamentais, nas casas legislativas, né, com possibilidade de promover ela também a política pública. Obviamente, direito à educação, que aí se estende também ao ensino superior, o direito ao trabalho, à profissionalização e à renda, a diversidade e a igualdade, ou seja, diversidade de gênero, diversidade de orientação sexual e a igualdade, sobretudo racial, a saúde, a cultura, a comunicação e a livre expressão, ao esporte e ao lazer, ao território e à mobilidade, a sustentabilidade, a segurança pública e o acesso à justiça. E a partir dessa percepção que foi construído o Estatuto da Juventude. Foi em 2013 que foi sancionada a Lei 12.852, e a partir disso se estabelecia uma necessidade da construção de um Sistema Nacional de Juventude, em que todos os estados e todos os municípios teriam, assim como o governo federal, órgãos para normatizar e fiscalizar a política de juventude. Seriam eles um estatuto ou um plano municipal de juventude, a secretaria ou órgão gestor, uma subsecretaria, uma coordenadoria, que fosse focada na política de juventude para o quê? Fazer a política transversal. Pegando todos esses aspectos de direito, trabalhando com todas as secretarias, promovendo debate, buscando localizar os direitos da juventude em cada um desses setores da prefeitura. E daí a gente tem uma necessidade básica, que eu já começo com ela, de fortalecimento do Conselho Municipal de Juventude de Santo André. Eu acho que precisa fazer, inclusive, reconstrução desse conselho, pelo que eu fiz a pesquisa, mas é um espaço fundamental para que a juventude possa ser ouvida, possa falar, possa
as diferentes juventudes, né, que esse é um conceito fundamental. A juventude ela não é una, ela tem diversas faces, diversas caras, essa diversidade também é um direito, ela precisa ser observada. Então, construir um Conselho Municipal de Juventude onde essas juventudes possam dialogar entre si para a construção das políticas públicas e também a monitoria, a observação de cada uma das políticas que estão sendo tocadas pelo município. E também desenvolver a secretaria, o órgão gestor de juventude. E o que é fundamental nisso? A primeira coisa, ele precisa ter empoderamento. Empoderamento significa orçamento, significa ter a possibilidade de fazer algum tipo de gestão orçamentária, ainda que, por síntese, a compreensão seja que a Secretaria de Juventude ela não é a aplicação da política ao final, mas ela é a articulação da política com todos esses setores. E aí é fundamental você ter algum tipo de orçamento para que esses gestores de juventude que vão estar no equipamento, que vão estar fortalecendo a construção da política, eles possam desenvolver uma série de atividades para municiar. Secretaria de Trabalho, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Esporte, para promover essas políticas que a gente citou acima. Então é fundamental que ela tenha esse orçamento e que também tenha empoderamento. No geral, que seja vinculada ou ao gabinete da própria prefeitura, nos nossos governos, no governo federal, era vinculada à Secretaria de Governo e também à Secretaria-Geral da Presidência, Secretaria-Geral da Presidência no governo Lula, e primeiro governo Dilma, e no segundo governo Dilma na Secretaria de Governo. Mas também há experiências muito exitosas que fazem com que essa secretaria esteja vinculada à questão dos direitos humanos, até para ter acesso à verba do Sistema Único de Assistência Social. E eu abro aqui uma série de desafios que são fundamentais. Eu coloquei pouco, inclusive porque o tempo é pouco, mas a primeira coisa, 27,4% dos jovens de 18 a 24 anos, no primeiro trimestre desse ano, estavam desempregados. Na Grande São Paulo, 18 a 24 anos, segundo a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, estão falando sobre a Grande São Paulo, eram 30% dos jovens de 18 a 30 anos que estavam desempregados, desalentados. Isso gera uma série de problemas que precisam ser encarados. Problemas como o próprio retorno à casa. Muitos jovens vão buscar a sua emancipação, vão buscar, depois de serem qualificados, conseguindo o seu diploma, seja no ensino técnico, seja no ensino superior, vão buscar a sua emancipação e eles acabam tendo dificuldade de acessar o mercado de trabalho. E aí entra a única opção, muitas das vezes, que eles têm para prover a sua família, prover o seu sustento, que é o trabalho precarizado, os aplicativos, o Uber, Eats, o iFood, o Rappi, Log, entre outras, que fazem toda aquela política que vocês sabem de exploração dessa juventude trabalhadora. Então a gente precisa construir uma política de estágio eficiente para que esses jovens, ao sair do ensino técnico profissionalizante e da universidade, eles possam, dentro das suas cidades, ou seja, dentro de Santo André, ter acesso a algum tipo de política de estágio. Isso, obviamente, também dá para ser feito integrado, regionalmente, consorciado. É uma política fundamental também fazer um consórcio na região do ABC sobre política pública de juventude, mas também a gente buscar uma política de primeiro emprego para esses jovens, inclusive buscando a iniciativa coletiva. Eu ia falar iniciativa individual, mas não é essa a palavra que eu quero dizer. Existem uma série de... O neoliberalismo vem disso para a gente, uma série de startups, iniciativas de jovens tidos como brilhantes e que, a serviço do capital, acabam forjando tecnologias que são fundamentais e importantes. O próprio iFood é uma tecnologia produzida a partir de uma startup aqui no Brasil, mas que, no final, acabam servindo para o desenvolvimento de mais opressão. Se a gente trabalhar no ramo da economia solidária e das cooperativas, entendendo também que o nosso processo de industrialização tão fundamental para o desenvolvimento do ABC paulista é um processo que tem sido cada vez mais esvaziado, e obviamente a gente tem que lutar para que ele seja fortalecido, mas isso também depende do governo federal e do governo estadual. Pensando no município, de alguma forma, construir incubadoras de iniciativas e de ideias da juventude. Tá faltando pouco tempo? Não, né?
Isso é uma alternativa importante que eu gostaria de salientar aqui. O que significa a mobilidade urbana e o direito ao território e à cidade? Significa prioritariamente o livre trânsito, a possibilidade de qualquer ponto que eu estiver, eu conseguir acessar quaisquer equipamentos em qualquer ponto da cidade ou da região em que eu estou inserido. Significa que, se eu arranjar um emprego no outro lado da cidade, a quilômetros de distância, eu vou ter condições de acesso, ou gratuitas ou baratas, que possam me propiciar aquele desenvolvimento, aquele atendimento daquela política que está sendo sacramentada do outro lado da cidade. E para isso acontecer é fundamental o fortalecimento de uma política de passe livre ou de meio passe para os estudantes. Isso é meio que consagrado, né, no âmbito do ensino médio, da educação básica, mas isso precisa ser extensível também aos estudantes do ensino superior, mas também tarifas que sejam baratas e que sejam integradas, para que eu não tenha que sair de um ponto da cidade e tomar 2, 3 conduções, isso significar 2, 3 tarifas para que eu chegue do outro lado da cidade, e obviamente transporte público de qualidade. E também que tenham horários que atendam à demanda da juventude. Nessa fase nossa, de jovens, a gente busca experimentação, troca, vivência, conhecer pessoas, lugares, ambientes, e isso é fundamental. Não só para o nosso desenvolvimento social, mas para o desenvolvimento da sociedade. Quer dizer, não do nosso desenvolvimento individual, mas para o desenvolvimento da sociedade como um todo. Porque é a partir desses experimentos, dessas trocas, que surgem novas culturas, novas iniciativas, e a gente precisa trabalhar isso com muita prioridade. A mobilidade urbana e o direito à cidade. Também significa ter equipamentos esportivos, culturais e de lazer distribuídos pela cidade de uma forma igualitária. Veja bem, eu estou falando no ponto anterior sobre mobilidade urbana que eu preciso ter acesso a equipamento em qualquer ponto da cidade. Isso é fundamental. Se eu quiser ter acesso a um equipamento que está no centro da cidade, não está na periferia, eu tenho que ter esse direito. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter o direito de, na minha quebrada, na minha comunidade, na minha periferia, eu ter equipamentos de qualidade que desenvolvam e que tragam opções culturais para mim de fora e que eu possa, sobretudo, desenvolver as minhas atividades, as minhas potencialidades dentro da minha comunidade. Isso significa o seguinte: quando você vai numa praça do centro, a praça é bonita, arborizada, iluminada, a cesta de basquete está no lugar, tem espaço para colocar rede de vôlei, às vezes tem equipamento para colocar rede de vôlei. Quando você chegar na periferia, já começa pela grade que está toda retorcida, toda quebrada. E o poder público não faz a manutenção daquilo, porque, obviamente, é um espaço menos visível pelo todo. Geralmente ele é visível apenas para aquela comunidade. E aí a gente precisa fazer com que essa política de manutenção que acontece no centro chegue lá, chegue na periferia. Precisa fazer com que os anfiteatros, os teatros, as lonas culturais, elas aconteçam também nas periferias e que elas tenham manutenção periódica. E a possibilidade, inclusive, de fazer cogestão. Que significaria que as associações de moradores, os grupos culturais, os grupos esportivos das comunidades, junto com a própria Secretaria de Juventude, o órgão de juventude do município e os órgãos competentes no âmbito da cultura, esporte, saúde, eles possam combinar a gestão daquilo. Significa também gerar pertencimento. Se eu estou na comunidade e eu cuido daquele espaço, e eu usufruo daquele espaço, logo eu vou trabalhar na conscientização para que outras pessoas da minha comunidade não depedrem aquele local. Isso é fundamental, a gente pensar que nós, juventude, somos protagonistas. Quando se desenvolve uma política pública, é dessa forma que eu quero encerrar, quando se desenvolve uma política pública, se pensa na juventude como um depositório. Nós vamos desenvolver uma coisa muito grande aqui, vai ter ali um grupo de jovens e nós vamos jogar tudo em cima daquele jovem e ele vai incorporar e, a partir disso, ele vai entender a dinâmica que a gente quer apresentar e a possibilidade de inclusão que a gente quer dar para ele. Só que isso está errado. A via ela precisa ser de mão dupla e digo mais.
A política ela tem que partir de baixo. Tem políticas muito exitosas como o CRJ, tanto no Rio, mas principalmente em BH, e o CUCA em Fortaleza, que são equipamentos de política pública de juventude, cuja gestão acontece com a juventude daqueles territórios. Isso é o primordial. Fazer política pública de juventude significa fazer política pública com a juventude. E de verdade, para encerrar mesmo, que eu esqueci de um ponto, acabei de descer aqui, a gente precisa desenvolver políticas de habitação para a juventude. Muitos são jovens que buscam a sua emancipação, eu falei ali em cima, mas que não conseguem sair da casa dos pais. E a gente precisa pensar política de moradia que também seja votada para essa faixa etária. A gente pensa, obviamente, para as populações mais vulneráveis e entender que o jovem também é uma população muito vulnerável, precisa ter linha de crédito, precisa ter casa popular voltada para si.